Emoção no adeus a Ayrton Senna. Milhares de pessoas acompanham o velório do piloto. O repórter Carlos Tramontina mostra ao vivo da Assembleia Legislativa de São Paulo a homenagem dos brasileiros a um de seus maiores ídolos. Esta homenagem é uma das mais emocionantes que a gente já viu até hoje. Desde as 15 para as 11 da manhã, milhares de pessoas passam, se despedem de Ayrton Senna. Essas pessoas transmitem uma emoção muito grande. Muitas choram, outras deixam no ar gestos de despedida, outras jogam um bilhetinho diante do corpo de Senna. A família está aqui no prédio da Assembleia Legislativa de São Paulo, numa sala reservada. A namorada de Senna, Adriane, chegou por volta de 11 horas da manhã, direto de Portugal. Pilotos que já passaram por aqui: Christian Fittipaldi, Rubens Barrichello, Emerson Fittipaldi e Raul Boesio. E está confirmada para amanhã de manhã em São Paulo a chegada dos pilotos Damon Hill, Johnny Herbert e Derek Warwick. E no Rio de Janeiro deverá desembarcar amanhã pela manhã Alain Prost. Agora vamos saber como é que está o movimento do lado de fora aqui do prédio da Assembleia Legislativa com o repórter José Roberto Burnier, que sobrevoa a região. Bem, pelo que a gente pode ver aqui de cima, as manifestações, as homenagens dos fãs a Ayrton Senna não vão terminar tão cedo na Assembleia Legislativa. Repare aí aonde está começando a fila do público para dar o último adeus ao piloto. Nós estamos aí na altura da Avenida 23 de Maio, região do Ibirapuera. Há pelo menos 3 quilômetros de fila. A fila dá várias voltas nos quarteirões ao redor da Assembleia Legislativa até chegar à entrada principal. Muita gente enfrentando um sol forte que faz neste momento em São Paulo, mas nem por isso desistindo de ver pela última vez, de fazer a sua homenagem ao piloto brasileiro. Bonner. Bem, as pessoas não param de chegar, de todas as partes da cidade, do interior, de outros estados. Aqui, elas enfrentam um sacrifício, a fila que parece nunca ter fim, como se fosse preciso que, apesar de toda essa animação, elas também sofressem para poder ver de perto o caixão com o corpo de Senna e só assim acreditar no que realmente aconteceu. Por essas imagens que você está vendo aí, com toda essa multidão esperando pacientemente, acompanhando mesmo do lado de fora o velório, pode ter certeza que essa vai ser a quarta-feira mais longa e emocionada que São Paulo já viu. William Bonner. Além desta multidão mostrada pelo repórter Mário Rezende, 1 milhão de pessoas acompanharam a chegada do corpo de Ayrton Senna a São Paulo. No trajeto de 30 quilômetros entre o aeroporto e a Assembleia Legislativa, emoção, tristeza e muitas homenagens ao campeão. O Aeroporto Internacional de São Paulo, no bairro de Cumbica, em Guarulhos, começou a se preparar desde a madrugada para receber o corpo de Ayrton Senna. Mesmo antes de amanhecer, cerca de 2.000 torcedores esperavam a chegada do voo 723 da Varig, vindo de Paris, trazendo o caixão do piloto. Quantas horas de viagem o senhor enfrentou para estar aqui? 20 horas de viagem. Cheguei... Vacaria, no Rio Grande do Sul. Vacaria, Rio Grande do Sul. Fortaleza. Veio quando? Veio hoje. O avião pousou em Cumbica pouco depois das 6 horas da manhã. O governador de São Paulo, Luiz Antônio Fleury Filho, e o prefeito Paulo Maluf vieram acompanhar o cortejo. O caixão foi retirado do avião às 7h45 e levado por uma guarda de honra da aeronáutica até o caminhão do Corpo de Bombeiros. Na saída do aeroporto, aplausos para o campeão. Logo no começo do trajeto até a Assembleia Legislativa, centenas de pessoas esperavam para homenagear Senna. Gente que foi de carro e parou no acostamento para ficar mais perto, nem que seja por alguns segundos. No coração desenhado pelos fãs, na bandeira estendida no viaduto, a mesma mensagem: valeu, Senna. Na rodovia dos Trabalhadores, que liga a região do aeroporto à cidade de São Paulo, carros e motos se juntaram ao cortejo. A marginal do Tietê, a avenida mais movimentada do país, parou nos 2 sentidos da pista. Onde quer que se olhasse, havia gente chorando, emocionada, gritando como se o piloto pudesse ouvir, mostrando suas homenagens em faixas e cartazes. Os operários das fábricas também deixaram o trabalho para dar o seu adeus. Nos viadutos da marginal,
centenas de pessoas acenavam e jogavam papel picado. Na Avenida Tiradentes, a cavalaria da Polícia Militar se junta ao cortejo. 9 da manhã, o cortejo chega no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo, onde a maior multidão, vista em todo o trajeto, espera pelo corpo de Ayrton Senna. Na Avenida 23 de Maio, a principal ligação com a zona sul da cidade, uma imagem impressionante. Aqui onde normalmente só passam automóveis, o povo toma conta da pista. Na chegada ao prédio da Assembleia Legislativa, o corpo de Senna é esperado por uma multidão. Agora, são milhares querendo se aproximar do ídolo. São Paulo não se conforma. Em frente à Assembleia, a movimentação começou bem antes da chegada do corpo de Ayrton Senna. Ontem mesmo já havia gente na fila para prestar a última homenagem ao ídolo. A expectativa atravessou a noite. Nem tinha amanhecido e na frente da Assembleia Legislativa já havia uma grande fila de fãs. As grades ficaram cheias de faixas com mensagens a Ayrton Senna e críticas ao esquema milionário da Fórmula 1. O nome de Senna estava por todos os lados. No chão, escrito com pedaços de papel, na cabeça das pessoas e principalmente no coração. Aqui estavam os Silvas de todo o Brasil, de todas as idades, todas as classes sociais. Não estou acreditando até agora. Ele morreu assim, mas nos nossos corações de todos os brasileiros que estão aqui, ele não morreu. Nós nunca vamos nos esquecer dele. Nunca. O carro dos bombeiros trazendo o corpo de Ayrton Senna chega às 9h30 da manhã. Os fãs correm atrás do cortejo. Mas o povo ainda teve que esperar. No hall monumental, apenas os parentes e amigos mais íntimos assistiram a um culto religioso realizado por Sabatini Lali, sogro de Viviane, irmã de Ayrton. A namorada do piloto, Adriane Galisteu, chorou muito. 1 hora depois, a entrada do público foi liberada. Depois de tanta expectativa, as pessoas entraram na fila para se despedir do tricampeão. Passaram longe do caixão lacrado de Ayrton Senna, mas esses poucos instantes foram suficientes para emocionar muita gente. Várias pessoas passaram mal. O beijoqueiro que tentou beijar o caixão foi barrado pela polícia e saiu chorando. Mesmo depois da despedida, alguns ainda se recusavam a acreditar que não veriam mais Ayrton Senna do Brasil. Conseguiu se despedir do Ayrton? Consegui. Sem palavras, sem palavras. A seguir, o presidente Itamar Franco viaja para São Paulo para levar à família de Ayrton Senna as mensagens de solidariedade recebidas no mundo todo e a emoção de milhares de pessoas que esperam durante horas para dar o último adeus a Ayrton Senna. Começa a mudar. Na reunião de emergência realizada hoje em Paris, a FIA, Federação Internacional de Automobilismo, decidiu reduzir a velocidade dos carros nos boxes. A partir do Grande Prêmio de Mônaco, os carros só poderão fazer o reabastecimento e a troca de pneus em voltas pré-estabelecidas. A FIA estuda também a criação de um mecanismo para que os carros reduzam a velocidade na entrada e na saída dos boxes. Os fãs e amigos de Ayrton Senna não param de chegar ao prédio da Assembleia Legislativa aqui em São Paulo. O repórter José Roberto Burnier sobrevoa o Ibirapuera e mostra a multidão que se despede do campeão. Olha, o que mais impressiona é que as pessoas, além de enfrentarem horas para entrar no prédio da Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, enfrentarem uma fila de mais de 3 quilômetros, elas fazem o seguinte, veja ali, elas saem do prédio por aquela rampa, dão a volta e acabam se aglomerando aqui fora. Muita gente não vai embora, fica aqui na frente, participando de outras homenagens ao ídolo brasileiro, cantando, gritando o nome de Senna, rezando, enfim, prestando aí mais homenagens
ao piloto. O sol é forte aqui em São Paulo, mas as pessoas não desistem. Bonner. O presidente Itamar Franco decidiu agora há pouco que viaja ainda hoje a São Paulo para apresentar pêsames à família de Ayrton Senna. O presidente decidiu também que não vai acompanhar o enterro do piloto e volta hoje mesmo a Brasília. O presidente Itamar Franco acompanhou a transmissão da chegada do corpo do piloto pela televisão, no Palácio da Alvorada, e às 10 da manhã foi para o Palácio do Planalto. Muita emoção no velório de Senna. Graziela Azevedo. 100, 150, 180 mil pessoas. Nem a polícia militar consegue calcular muito bem qual é o número exato de pessoas aqui na Assembleia Legislativa. Mas é muita gente. São jovens, gente humilde, gente que aprendeu a ver Senna, aprendeu com a alegria dele, com a vontade dele de vencer. Gente que tinha quase sempre nos domingos de Fórmula 1 uma alegria garantida, que era ver Ayrton Senna ganhando, Ayrton Senna subindo no pódio. Essas pessoas agora vêm homenagear o nosso piloto. A fila não para nunca, às vezes anda um pouquinho mais rápido, às vezes tem mais gente, mas ela não para. É difícil saber onde a fila começa, onde a fila termina. As pessoas não arredam pé. Enquanto não conseguem passar em frente à urna, em frente ao corpo de Ayrton Senna, elas não deixam a Assembleia Legislativa de São Paulo. William Bonner. E agora as outras notícias do dia com Cristina Ranzolin. A inflação de abril sobe ainda mais em São Paulo. O índice foi divulgado hoje de manhã pela FIPE, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. De acordo com a... Ficou claro que foi isso. E a FIA precisaria corrigir isso. Isso precisa ser corrigido. Porque, olha, se esse muro tivesse uns 10 metros mais para trás, sem comentários. Edgar, a Ângela Medeiros, do Rio, ela faz uma pergunta bastante interessante. Ela quer saber se há alguma possibilidade das nossas autoridades participarem da investigação no autódromo de Imola e até da perícia do carro do Senna. Quer dizer, nós vamos ter alguém nosso aqui do Brasil representando a família, representando nós brasileiros lá? Eu entendi. Ângela, eu acho que esse é um ponto que a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, talvez para não entrar naquela coisa da ingerência, né? Eu acredito que quando não há o que temer, quando você quer fazer uma coisa limpa, aberta, não tem por que não convidar. Então talvez fosse até uma atitude elegante, e eu acredito que o senhor Scalfaro, o senhor presidente da Itália, que se colocou à disposição, que tentou inclusive reverter, tentou ajudar nesse processo da autópsia, porque tem um procedimento, e lamentavelmente não foi possível, até por mais dor que nós possamos ter sentido da ausência, de que ele não vinha, mas as coisas também se aclararam, porque nós precisamos agora, depois dessa tristeza toda, começar a tirar as coisas boas que ficaram, os exemplos que ele deixou, as coisas boas, as lições, a obstinação dele, a dedicação dele, o profissionalismo, a coisa correta, a coisa bem feita, a coisa justa, a bondade, as atitudes. Então, tudo que nós pudermos juntar agora para tirar esse benefício, para passar para aqueles que vêm, não, independente de Rubinho e Christian. Isso é uma coisa que depois eu até gostaria de pedir permissão para a Lídia, até para falar uma coisinha, que é uma coisa que me incomoda desde o acidente, sabe? Me incomoda muito, mas... Sempre acabam se comportando da mesma maneira. Quando estão diante do corpo, coberto pela bandeira brasileira, a emoção toma conta de todo mundo e elas acabam chorando e muitas deixam a bandeirinha ou deixam um recadinho diante do corpo de Senna. É uma emoção muito grande e que se mantém desde o momento em que a visitação pública foi aberta às 15 para as 11 da manhã. Milhares de pessoas aguardam o momento de poder fazer o mesmo. Bonner. A seguir, as homenagens ao piloto comovem todo o país. A emoção das pessoas que acompanharam o corpo de Ayrton Senna da Europa até o Brasil. Os pilotos do avião que trouxe o corpo de Ayrton Senna disseram no Rio que foi um voo que eles preferiam não ter feito. Todos extremamente tristes, um pesar tremendo no avião, constrangimento total, os amigos do Senna. Por onde nós passamos, recebemos condolências de todos os lugares, todos os aviões que passaram. É um voo que ninguém gostaria de ter feito. O voo foi triste porque todos os locais que a gente passava,
controles no meio do oceano comentavam do pesar, da tristeza. E eu, particularmente, por já ter viajado com ele, é uma coisa triste, né? 2 jornalistas que estavam no avião contam como foi a viagem. Logo depois que o caixão com o corpo de Ayrton Senna foi desembarcado aqui no aeroporto de Cumbica, em São Paulo, começaram a descer também os 350 passageiros do mesmo voo que veio de Paris. Entre eles, o comentarista de Fórmula 1, Reginaldo Leme, que acompanhou toda a trajetória de Ayrton Senna como piloto de Fórmula 1. Qual era o clima dentro do avião? É o pior possível. E estavam ao lado do caixão pessoas que estavam acostumadas a fazer, às vezes, até esse mesmo voo de volta para o Brasil junto com ele. Nem todos os passageiros ficaram sabendo que tinha um corpo a bordo. Aqueles que souberam da notícia, apesar das cortinas fechadas, queriam, porque queriam vê-lo. Um chegou, inclusive, a fotografar. E os passageiros, obviamente, demonstravam tristeza por isso. Hoje de manhã, o coração do brasileiro bateu mais forte. A emoção tomou conta de milhões de pessoas que, em casa, nas escolas ou nas ruas, acompanharam a chegada do corpo do campeão Senna a São Paulo. Em Recife, nem a chuva impediu que as pessoas nas ruas acompanhassem as notícias sobre a chegada do corpo de Ayrton Senna ao Brasil. No centro de Goiânia, um artista plástico deixou uma mensagem de carinho. Corra, Ayrton, o céu te espera. Em Belo Horizonte, um cartaz enorme mostrava a última homenagem ao tricampeão. Em Porto Alegre, os estudantes de uma escola não conseguiram conter a emoção e choraram sobre a bandeira nacional. Em Florianópolis, no estádio da Ressacada, onde acontece hoje o amistoso entre as seleções de futebol do Brasil e da Islândia, os torcedores chegaram cedo e traziam no olhar a tristeza pela morte do homem que virou herói de toda a nação. Em Curitiba, bandeiras do Brasil e faixas pretas nas janelas e nas antenas dos carros eram uma demonstração silenciosa de dor pela perda de Ayrton Senna. Durante a manhã, muita gente interrompeu o trabalho em Curitiba para acompanhar na frente das lojas de eletrodomésticos pela televisão as cenas do cortejo fúnebre e do velório de Ayrton Senna, todos querendo guardar as últimas imagens do ídolo. No adeus à distância, muita gente se deixou levar pela emoção. A gente não aguenta, é o filho da gente. É o nosso país, menina. Nesta escola, alunos e professores interromperam as aulas para homenagear o piloto que tantas alegrias deu ao Brasil. As caras, pintadas de Senna, mostravam mais do que tristeza. Estampavam o orgulho por aquele que, além de um ídolo, foi um exemplo. E na explosão de juventude, o grito de saudade. Em São Paulo, milhares de pessoas enfrentam uma longa fila no adeus a Ayrton Senna. O lugar dos madrugadores era garantido pelo cordão de passagem e a presença de policiais. A fila estava indo bem, até que o corpo de Ayrton Senna chegou na Assembleia. Depois da chegada do cortejo, a fila já não tinha mais um começo. Milhares de pessoas se aglomeraram em frente ao portão de entrada. Os policiais tentaram afastar aqueles que não faziam parte da fila, mas já não havia mais por onde sair. O jeito foi abrir os portões. Muita gente passou mal. Esta garota desmaiou e teve que ser carregada por cima das grades. Esta outra, grávida de 3 meses, sentiu falta de ar e foi atendida pelo policial em cima dos sanitários improvisados. Crianças no colo e nos ombros dos pais choravam desesperadas. Foi preciso chamar o reforço policial para controlar a multidão. Mas a agitação do lado de fora se transformava em respeito dentro da Assembleia. A fila andava no compasso da tristeza. Na entrada, o silêncio. Na saída, muitas lágrimas. Ele não queria participar da corrida e forçaram ele ir. O Ayrton Senna, que tantas vezes fez volta de apresentação pra gente, hoje o povo se reúne aqui para fazer a volta da despedida para ele. Ele merece. O pessoal quase me derruba, mas eu passei e consegui. E vá com Deus, Senna. Deus te leve e põe num bom lugar, que eu sei que você está. O repórter José Roberto Burnier mostra ao vivo do helicóptero que ainda há muita gente neste momento esperando a oportunidade de prestar a sua homenagem a Ayrton Senna.
Agora há pouco eu falei que a fila poderia estar em mais de 3 quilômetros, pois está maior ainda. E é assim, a cada instante chegam mais e mais pessoas. Repare aí, nesta ponte que fica sobre a Avenida 23 de Maio, região do Ibirapuera. A fila já está fazendo uma curva, porque senão vai em cima do trânsito, que aliás já está bastante complicado aqui na região. Todas as ruas de acesso, ruas que ficam ao lado aqui da Assembleia Legislativa, foram interditadas pelo policiamento de trânsito. Agora há pouco, a Polícia Militar de São Paulo divulgou um primeiro balanço sobre o cortejo. Segundo a Polícia Militar, 1 milhão de pessoas acompanharam o trajeto do corpo de Ayrton Senna do Aeroporto Internacional de Guarulhos até aqui o prédio da Assembleia Legislativa. E continua chegando mais pessoas, mais fãs de Ayrton Senna. Agora vamos às informações do repórter Mário Rezende. Pois não, em meio a tanta tristeza, muitos torcedores conseguem trocar as lágrimas pelos aplausos. E dão adeus a Ayrton Senna como se estivessem em plena arquibancada de Interlagos. Neste momento, um dos mais emocionantes desta manhã aqui do lado de fora da Assembleia. As pessoas cantam o hino brasileiro em homenagem ao piloto que soube tão bem representar o Brasil lá fora. A imagem do Cruzeiro resplandece diante pela própria natureza, do colosso, essa grandeza, terra adorada, em tantas vilas do Brasil, a pátria amada, no filho desse solene, gentil, pátria amada, Brasil resplandece diante pela própria natureza. Bem, vamos agora ao interior da Assembleia Legislativa, onde está o repórter Carlos Tramontina. No momento em que as pessoas passam aqui diante do corpo de Ayrton Senna, é muito rápido. São poucos segundos. Mas o tempo é mais do que suficiente para elas manifestarem de alguma maneira tudo aquilo que estão sentindo. De maneira geral, é através do choro. Muitos um choro contido. E aí, para muitos, não é nem um pouco contido não. Chora adulto, chora criança, chora jovem, chora pessoa mais idosa. A família de Senna continua aqui na Assembleia Legislativa, numa sala reservada. Alguns familiares, neste momento, estão sentados ali na área reservada especialmente para eles. Uma das pessoas que está presente neste momento é uma das irmãs de Ayrton Senna, William Bonner. Durante toda a tarde, a Rede Globo vai continuar acompanhando, direto de São Paulo, as últimas homenagens ao piloto Ayrton Senna. Já o champanhe começa a servir. Nisso, 15 segundos para acabar o treino, Lídia. 15 segundos. Alguém ouve no fundo o locutor. Attenzione, Senna è velocissimo sulla parabólica. Nós escutamos. E a plateia também. Porque imediatamente caiu aquele silêncio e a câmera cortou para o box da Ferrari, o garçom parou, alguém pôs a mão no ombro do garçom.
aponta aquela McLaren que nem um meteoro na saída da parabólica lá fora, no último milímetro de pista. Todo mundo prendeu o ar e o homem baixou o recorde do Berger. E o Berger teve que se conformar e o garçom recolheu e foi aquele silêncio sepulcral na sala de imprensa, os italianos recolhendo tudo, os italianos que nós amamos tanto. Porque o Senna era isso. Quando você menos esperava, quando não tinha lógica, quando era impossível. Era um excesso de concentração tão grande, Jesus Cristo, tão grande, que ele ia buscar onde não dava o tempo. Por quê? Porque lá numa pista seletiva era dele aquela pista. Quanto mais pressionado e mais de alta pista, mais ele era ele. Mais ele sabia o que fazer. Mais ele tinha consciência. Então, Sérgio, se o Senhor quis levar este filho querido, nós realmente não... Ninguém, nem brita, nem pneu, nem material nenhum podia fazer nada. Porque chegou a hora dele. E ficou a dor para nós e os ensinamentos que ele deixou e as coisas boas. Mas isso é um outro lado, é uma outra parte. Eu prefiro respeitar a religião de cada um e acreditar que se talvez ele tivesse tido uma chance e acreditar que se não tivesse sido corrido em função da morte do Ratzenberger, ele teria voltado nesse MD-11. Mas teria voltado, quem sabe, para comemorarmos finalmente uma vitória da Williams, como tantas que ele nos deu, como tantas. Mas, lamentavelmente, não foi mais possível, né, Sérgio? Mas ele está bem, ele está bem. Você falando em ele está bem, eu vou até fazer um comentário aqui. Hoje eu ouvi algumas crianças brincando e exatamente uma dizia para a outra, dizia assim, o Senna morreu, o Senna morreu. A outra dizia assim, mas a minha mãe sempre disse que o Senna era uma pessoa boa, um homem de caráter, né? Meu pai dizia, você vai ser igual o Senna quando crescer, quer dizer, as crianças têm isso. Aí outro disse assim, mas a minha mãe disse que a gente não precisa chorar muito, não, porque o Senna com certeza está lá no céu, ao lado, né, do Papai do Céu, de Deus. Então, quer dizer, as crianças estão com esse sentimento de que o Senna morreu, mas ele foi para o céu, que era o único lugar que é onde ele poderia estar, né? Olha, Lídia, eu vejo isso e eu até peço licença e desculpa, é a minha crença. Pelos exemplos que eu vejo, né? Sei lá, Kennedy, tantos. E é desses predestinados que eu às vezes me questiono, Lídia. Os predestinados são aqueles, eles são predestinados, são anjos do Senhor. O Senhor manda os seus anjos, para divulgar, para falar dele, para falar das coisas dele. Apesar de muitos, e a gente respeita, não acreditarem nele e tem seus motivos. Eu não quero entrar nesse campo, mas esses predestinados, e nós temos tantos exemplos disso, desses predestinados, o Ayrton, Pelé, um Spielberg na sua área, que é outro que, meu Deus, o homem tem uma visão incrível das coisas, como foi Júlio Verne, como Nostradamus. Eu não sei, eu não gosto nem. Eu prefiro voltar para o campo técnico, porque eu mal e porcamente ainda tenho uma noção das coisas. Edgar, nós vamos, dá licença um minutinho, nós vamos voltar lá à Assembleia Legislativa com o repórter Adilson Silva. Intenso, cada vez mais vão chegando fãs do piloto Ayrton Senna. E aqui na rampa de entrada da Assembleia Legislativa, na rampa do hall monumental, do lado externo, muitas corbeles, muitas coroas de flores, elas não param de chegar. E a população, a gente pode observar, o movimento é muito rápido. Como tem muita gente, a polícia está tentando agilizar ao máximo para que todos tenham a oportunidade de dar o último adeus àquele que representa, que é um dos maiores nomes do automobilismo brasileiro, do automobilismo mundial, o piloto Ayrton Senna, tricampeão mundial. Mas vamos tentar ouvir algumas pessoas que já passaram por lá. Olha aqui, uma senhora com uma criança. As pessoas não medem esforço, por favor. Faz tempo que a senhora está aqui? Não, eu cheguei faz 1 hora e pouco. Ficou muito tempo na fila? 1 hora. Tá andando depressa? Rapidinho. A gente até acaba se trombando com outras equipes de televisão por aqui. O garotinho pisando no fio. Tem outro rapaz com a cara pintada aqui, verde e amarelo, escrito Senna na testa, olhando ali, ó. Seu nome? Aparecido. É de São Paulo? São Paulo. Veio da última adeus. E da última adeus pro Senna.
Torcia muito por ele? Torcia bastante. Agora não sei nem como assistir a Fórmula 1, sem ter o Senna no meio, né? Fiquei meio perdido agora. Com vazio? Com vazio. E você acompanhava há muito tempo a carreira do Senna? Há muito tempo, eu acho, desde que ele passou para Benetton. Tá bom, obrigado. E daqui a pouco nós voltamos então a qualquer momento. Voltamos aos nossos estúdios em São Paulo com Lídia Andreato. Obrigada, Dilson. E nós vamos continuar aqui conversando com o Edgar. Edgar, voltando a falar ainda do capacete, que continuam chegando perguntas e dúvidas em relação ao capacete. Você disse que o capacete é fabricado do mesmo material Voltamos à Assembleia Legislativa com a repórter Carmen Amorim. Nós estamos aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo com o principal peso pesado do Brasil de boxe, o Maguila, que também, como Ayrton Senna, é um campeão. Inclusive está lutando na manchete, não é isso, Maguila? Isso. Luto dia 14 na manchete, vou defender meu título brasileiro. Se Deus quiser, quero vencer e fazer um bom combate, se Deus quiser. E que é, Maguila, ver essa comoção nacional, as pessoas emocionadas, enterrando hoje o seu herói nacional. Você também, como um campeão brasileiro que é,
Como você vê toda essa emoção do povo brasileiro enterrando um herói nacional? Olha, a emoção é muito grande para o Brasil inteiro, que a gente perder um herói que nem o Ayrton Senna não é fácil não, viu? E é um homem humilde, muito dedicado, um homem corajoso, humilde, dedicado, um bom filho, um bom amigo, uma pessoa que é duro a gente se conformar, mas aconteceu o acidente, a gente tem que se conformar aos poucos. Mais duro ainda é para os pais, a mãe, a família dele, né? Mas hoje eu estava conversando com a minha mãe e ela fala assim, que ela tem 73 anos, né? Ela falou para mim, meu filho, eu digo, a senhora viu o que aconteceu? Ela falou, meu filho, sempre Deus escolhe aqueles melhores e leva, né? Então chegou a hora, Deus chamou, tem que ir, né? A gente não pode recusar. A família acha que é até uma missão. Tudo isso que aconteceu, tinha que acontecer realmente. Você acredita nisso ou acredita que foi mesmo uma falta de responsabilidade das autoridades com relação à segurança no circuito de Imola, na Itália? Olha, eu acho o seguinte, que eu sou católico, tenho muita fé em Deus, e eu acho que todos nós aqui com... Eu vim do norte para aqui, trabalhei de servente de pedreiro, passei a pedreiro. Hoje eu sou um profissional, campeão brasileiro, conhecido no mundo inteiro. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, parecia que eu tinha morrido e nascido de novo, porque eu achei tudo estranho. Então é uma missão que a gente veio cumprir, né? E uns morrem novo, outros demoram mais, vivem mais, e é a vida, né? Eu acho que é uma missão, eu acredito muito no destino. O dia dele estava marcado, eu acredito, e Deus chamou, ele teve que ir, não tem jeito. Maguila, como é que você vê todo esse carinho do povo brasileiro pelo seu herói, por um campeão? Você que é campeão brasileiro, como é que vê esse carinho que Ayrton Senna está recebendo agora do povo brasileiro e de todo mundo? Bom, ele sempre teve esse carinho quando ele era vivo. E agora faleceu mais ainda, porque ele é um homem humilde, como eu lhe falei, muito determinado, dedicado, é um homem muito simpático, um rapaz muito simpático. Então, é essa recompensa que o povo brasileiro está dando, que o povo brasileiro gosta muito do Ayrton Senna e você pode acreditar que o Brasil parou. Eu estive conversando com uns amigos meus hoje e falando sobre o acidente do Ayrton Senna, aí comentando, aí eu falei, olha, a Fórmula 1 para mim, não vou assistir mais, que eu assistia mais para ver o Ayrton Senna ganhar. E ele perdeu, ganhou ou perdeu, eu queria ver ele competir. E ele perdeu, houve esse acidente, inclusive perdeu a vida, eu não assisto mais a Fórmula 1. Como é que vai ser o domingo agora do Maguila, sem Ayrton Senna, como é que vai ser? O domingo do Maguila vai ser igual, eu acho que todos os brasileiros, é se conformar com essa perca desse grande herói nacional, herói mundial, que é o Ayrton Senna. E aí eu já rezei que Deus ponha ele num bom lugar, porque ele já está no outro lado e a gente que está vivo continua na vida e por tudo, né? Você vai ao enterro, Maguila? Amanhã vou ao enterro, eu e minha esposa e meus irmãos, se quiser ir. E vou lá prestar minha última homenagem a ele. Se Deus quiser amanhã, que Deus vai me dar força e saúde para mim ir lá ver ele pela última vez. Quer dizer, aqui nesse velório a gente está sentindo, e você principalmente deve estar percebendo, que o povo brasileiro tem um carinho muito grande pelo seu ídolo. Isso aí dá uma certa recompensa, Maguila, você como campeão? Isso dá muita recompensa. Graças a Deus eu sou muito querido, não vou dizer que sou igual ao Senna, que eu acho que nem a família do Senna esperava que ele fosse tão querido assim pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro. E eu vim aqui prestar minha homenagem, ver o corpo dele, falar com a família, que isso é coisa da vida. Eu acho que nem a família esperava que o Senna era tão querido assim, pelo Brasil inteiro. Onde você liga, você fala, o pessoal comenta do Ayrton Senna. Você disse que acredita na fatalidade, mas você acha também que não faltou segurança ao circuito lá de Imola? Olha, eu acho que segurança faltou, que ele vinha sempre falando sobre segurança. Mas você vê, ele foi 3 vezes campeão mundial sem ter com essa falta de segurança. Aí aconteceu esse acidente com essa falta de segurança, não é isso? Então ele foi 3 vezes campeão do mundo, é bicampeão mundial, né? Com essa falta de segurança. Ia ser a 4ª vez campeão mundial, mas aconteceu esse acidente, foi fatal, fazer o quê? Porque agora a segurança precisa ter para os outros pilotos que vão competir, é claro. O fato que aconteceu, há notícias de que Ayrton Senna morreu no circuito, na pista, e a informação que veio é de que ele teria falecido no hospital. Quer dizer, você acha que isso aí também foi um erro? As autoridades italianas, no caso, passaram por cima
do homem, do herói, do campeão, para deixar mais evidente a questão de continuar ganhando dinheiro com a transmissão da Fórmula 1? Eu acho que o Senna, pra mim, eu não sou médico, não sou Deus, não sei. Mas do jeito que ele saiu do carro, eu acho que ele já saiu morto. Aí o depoimento, então, de Adilson Rodrigues Maguila. É com você, Lídia. Obrigada, Carmen. Edgar, eu sei que você está muito emocionado, mas as perguntas continuam chegando e chegam cada vez mais. A gente vai assimilando. Inclusive, aqui, gente chamando você, agradecendo novamente, diz que você está sendo o porta-voz delas, né, das pessoas, dos brasileiros, podendo estar dizendo aquilo que eles gostariam de estar dizendo. Bem, nós vimos agora há pouco o delegado Romeu Tuma dizendo que se o presidente Itamar decidir, se ele quiser, né, dependendo da decisão do presidente Itamar, poderia ser mandado um técnico para a Itália para poder acompanhar essa perícia. E então nós temos pessoas perguntando quem seria esse técnico, você saberia indicar, como é que seria feito isso? Olha, Lídia, eu acho que... Bom, eu tenho, assim, algumas manias na vida que, como todos nós, né? Por exemplo, o meu dentista é aquele, faz 50 anos, eu só confio nele. Então, o farmacêutico é aquele, ele toma, é isso aqui, já sei o que é, já me conhece. O mecânico é aquele. Porque a gente aprende a confiar nas pessoas, né? Então, você quer aquele, se não arreda pé, enquanto tá tudo bem, tá funcionando, é sempre aquele, né? Eu acho que nós temos excelentes técnicos que poderiam fazer esse serviço, mas é como eu já falei, eu não o conheço, eu nunca tive esse prazer, eu só acompanhei o trabalho dele em algumas oportunidades em que ele foi solicitado e ele atendeu, mas ultrapassou as minhas expectativas a nível de meticulosidade, a nível de consciência, de peso, de valores, até para que não se cometam injustiças, né? Então eu acho que o Dr. Carlos Badam Palhares, aqui eu nunca tive a honra de conhecer, de ver, pelo menos assim de perto na vida, mas eu admirei muito o trabalho dele. Eu acho que ainda que fosse um engenheiro especialista na área, eu gostaria muito que, se fosse possível, o Dr. Carlos Badam Palhares acompanhasse o trabalho, até por esta meticulosidade, para que, mesmo dentro de toda essa nossa dor, nós pudéssemos ter conhecimento de todos os detalhes, e aí entra a confiança, né? Que nós temos certeza que o Dr. Palhares, na sua meticulosidade... Todos sabiam que cruzavam e entravam na frequência de rádio. Sim. Quer dizer, um momento emocionante. Sabiam que estavam levando o corpo do Ayrton Senna. Sabiam, outro momento emocionante. O Ayrton Senna, na sua opinião, ele é um cidadão do mundo, né? Aliás, não é só mais do Brasil, não, né? Com certeza, com certeza. No Japão? No Japão, bom, na fábrica da Honda, Paulo Lopes, é impressionante, há um carro de Fórmula 1 que foi pilotado pelo Ayrton, apenas a carenagem do carro, sem o motor, foi feito um isolamento redondo. Como se ali tivesse o corpo do Ayrton? E está acontecendo um velório. Um velório lá? Está vendo um velório ao lado do carro. Porque depois do Brasil, o Japão é com certeza o país onde Senna é mais querido. E para completar, dizer o seguinte, 2 franceses, a uma certa altura, vieram à entrada da executiva, se ajoelharam e começaram a rezar em prantos. Foi um momento de muita comoção e emoção no avião também. Aqui está o nosso companheiro Luiz Roberto, que viajou no mesmo avião que trouxe o corpo do Ayrton Senna. Nós vamos então a Luiz Ceará, direto da Assembleia, onde está sendo velado o corpo de Ayrton Senna. Luiz Ceará, é com você. Bom, Paulo, muitas vezes eu estive ao lado de Ayrton Senna, fazendo algumas entrevistas coletivas. Ele era uma pessoa, assim, para coletiva muito séria, mas depois se descontraía e ficava alegre. Hoje, infelizmente, o que eu posso dizer é que eu estou também ao lado do Ayrton Senna, mas ele está dessa forma aí, como o Javier vai mostrar. Está num caixão lacrado, como o Luiz Roberto disse agora, e infelizmente é isso que nós podemos mostrar do nosso grande ídolo. E dizer também para você que as pessoas, o Javier Malavaz vai mostrar agora, as pessoas não param de entrar aqui desde que o caixão chegou na Assembleia. 2.000 pessoas por hora, segundo a estimativa da Polícia Militar, já passaram por aqui aproximadamente 60, 70 mil pessoas. E elas continuam passando, elas continuam vindo da rua e elas continuam com o rosto triste. Nesse momento está havendo a troca da guarda, não é? É um momento solene, porque o Ayrton Senna está sendo velado, é um velório oficial, então a troca da guarda dos militares cadetes do Barro Branco. Paulo, é muito triste, o povo continua passando, continua orando, continua chorando, e é isso que nós temos hoje, uma comoção nacional, a cara da dor pela perda do Ayrton Senna. Paulo Lopes. Ok, eu volto a falar com você depois. Ô Paulo Maluf, o senhor que era muito amigo
do Ayrton Senna, e que até nesse momento ainda está muito emocionado, esteve hoje de manhã para receber no aeroporto. O Senna era, além de um grande piloto, uma figura humana extraordinária, né? Uma pessoa com uma luz própria, não era, doutor Paulo? Olha, Paulo, ele era, antes de tudo, um homem bom. O Senna era um bom filho, falava sempre do pai. Às vezes que eu estive no escritório dele, lá em Santana, o pai estava sempre lá, seu Milton. Tinha adoração pela mãe. Sempre que ele almoçou e jantou em casa, durante anos a fio, eu conheci ele em 84, há mais de 10 anos, 83 para 84. A última vez que ele esteve aqui, jantou na sua casa? Ele, na última Fórmula 1, no Grande Prêmio Brasil, ele almoçou em casa 2 vezes e jantou uma vez com o Bernie Eccleston. Ô, doutor Paulo... Ele era um homem bom, sabe? Eu queria perguntar ao senhor o seguinte: o senhor tem mais idade do que eu, ou que quase todos nós aqui na mesa. O senhor tem os seus 60 anos de idade. Então o senhor tem mais experiência. Eu nunca vi no Brasil comoção tamanha. Nunca vi, me parece que nem com Getúlio Vargas, nem com Tancredo Neves, nós tivemos uma comoção de pobres, ricos, jovens, senhores de idade, como estamos tendo com Ayrton Senna, não é? É verdade, sabe? Eu acho que aí prova 2 coisas. Primeiro, a generosidade, o coração bom do brasileiro. Fala-se muito que nós pertencemos à América Latina, mas nós somos latino-americanos de ascendência portuguesa. Então, o povo brasileiro é bom, é tranquilo, é generoso, como bom, tranquilo e generoso foi Ayrton Senna. Você se referiu a Getúlio, Tancredo e até outros políticos, recentemente Ulisses Guimarães. Mas cada um desses homens públicos, você sabe, despertava amor, despertava Exatamente. Inimizade. No caso de Ayrton Senna, ele era uma unanimidade nacional. O senhor chorou, doutor Paulo? Olha, no domingo eu confesso que eu chorei. Eu chorei porque o Ayrton, além de tudo isto, ele era uma pessoa que não tinha ficado assim, orgulhoso, com o rei na barriga, nada. Ele era um homem normal. Não soubesse você que a cara era do Ayrton Senna, você não diferenciaria o Ayrton Senna de uma outra pessoa normal. E na última vez que ele almoçou em casa, as rádios deram que ele estava almoçando em casa e o meu netinho de 8 anos veio correndo da casa dele com a mãe porque queria ver o Ayrton Senna. Chegou lá e o Ayrton Senna tinha que se preparar para a corrida no domingo, então ele corria 10 quilômetros para se preparar fisicamente. Todos os dias ele me socorro 10 quilômetros para ficar com fôlego para a corrida. Mas ele viu meu netinho, ele estava com uma perua Audi. Meu netinho gostou da perua. Ele disse, dá licença, eu vou levar ele a dar uma volta. E levou assim como se fosse um pai, levou o garoto para dar uma volta e conversar com ele. Ou seja, ele era um homem bom, um homem carinhoso. Ele falava pausadamente, ele dificilmente ficava nervoso. Nas pistas ele não cometia erros. Luiz Alfredo, eu queria perguntar a você o seguinte: você narrou algumas corridas do Ayrton e como campeão também, você teve essa emoção, esse momento glorioso de narrar a chegada do nosso querido Ayrton. Ele como piloto era fantástico. O que se acha que aconteceu ali? Alguém acha que pode ter sido erro humano, falha humana. Outros acham que o carro pode ter tido problema. Na sua opinião, o que você acha que aconteceu? Eu acho falha humana uma hipótese... descartável. Absurda. Absurda. Primeiro porque aquela curva, ela não exige... Ela é o que a gente pode dizer uma curva em reta. Para o piloto, ela é uma curva em reta. Ele faz uma deflexão de no máximo, que é isso aqui na direção, e vai em frente. A aceleração, a velocidade de entrada na curva ali, o Luiz me corrige se eu estiver errado, deve ser qualquer coisa em torno de 250, 260 quilômetros, até chegar no ponto que o Senna estava, 295 mais ou menos, e sair para o retão a 315. A bronca que eu tenho, algumas das broncas muito sérias que eu tenho,
Primeiro, com o critério que se adota na Europa civilizada. Nós vivemos num país pobre. O Brasil é um país pobre. O brasileiro, ele é rico no coração, mas a gente não tem dinheiro. Lá há dinheiro. Enquanto a gente vê o Wilsinho Fittipaldi, um momento de emoção, Paulo, o Wilsinho deve ser uma das pessoas que passam talvez um dos momentos mais difíceis. Porque o Wilsinho, ele vê um garoto como o Senna, para ele o Senna é um garoto, nessa situação. E pensa no filho dele, o Christian, que continua a pilotar a Fórmula 1. Aí um momento de emoção para nós, o Wilsinho, um piloto brasileiro, irmão de Emerson Fittipaldi, foi piloto. E aí mais um momento entre os inúmeros momentos de emoção, Paulo, que a gente está vivendo desde daquele muro maldito. Mas você, só para terminar, Sim. Eu disse o muro, a questão do critério. É uma curva, entre aspas, que os pilotos dizem que é uma curva fácil. Não é uma curva difícil, ela é uma curva de risco. Por quê? Um erro, um defeito mecânico a 300 por hora numa curva em que você sai Não dá em nem reta, para segurar no freio. Não dá. Você tem a distância do ponto da curva, da pista onde está a máquina, o carro, até a parede, você tem 1,5 segundos. 30 metros. São 30 metros. É menos, então, do que um segundo. E era de escape de cimento. De cimento e um muro sem nada. Agora, mas sabe... tem uma coisa só que eu quero só lembrar para você me cobrar isso. É o negócio do Ratzenberger. Eu gostaria de que a gente começasse pelo sábado, Paulão. Tá, vamos começar. Eu quero fazer um rápido intervalo, porque nós vamos para um comercial. E eu queria perguntar primeiro o seguinte: por que que aqui no Brasil, por que que aqui se olha até um cisco que está na pista? Os fiscais são rigorosíssimos com o Autódromo de São Paulo do Brasil. E lá, não. Segundo, se o prefeito Paulo Maluf vai deixar haver, se vai assinar para que aconteça ano que vem a prova no Brasil, ou não vai haver o Grande Prêmio do Brasil. Nós voltamos daqui a um minuto com debate na TV sobre Ayrton Senna, ao vivo para todo o Brasil. Estamos de volta então com o debate na TV. E eu gostaria de perguntar, doutor Paulo Maluf, há uma possibilidade de não haver mais o Grande Prêmio aqui em São Paulo? Olha, eu não tenho nenhuma dúvida que Ayrton Senna, lá do céu, estará torcendo para que a Fórmula 1 continue em São Paulo. Porque se não for em São Paulo ou Rio de Janeiro, ou seja, no Brasil, irá para a Argentina ou para outro país da Latinoamérica. Seria até uma homenagem ao Ayrton fazer aqui a prova, né? Eu acho que é uma homenagem ao Ayrton. Inclusive, eu quero dizer aqui a vocês, em primeira mão, ontem o Bernie Eccleston me telefonou, que é o presidente da FOCA, da Federação dos Construtores de Veículos, e eu percebi na conversa, sabe, depois da experiência da vida, que ele estava querendo sondar qual era a reação face ao fato se continuava a corrida de Fórmula 1. Bom, em primeiro lugar, nós temos um contrato para 6 anos, até o ano 2001, quer dizer, o contrato existe. E, em segundo lugar, eu acho que eu não tenho nenhuma dúvida que tanto o Ayrton, como seu pai, o Milton, como a família, o Leonardo, eu não tenho nenhuma dúvida que Ayrton lá no céu está pedindo para que continue, porque isto é uma coisa que é do Brasil, é de São Paulo, através do satélite, centenas e centenas de milhões de pessoas, quem sabe 1 bilhão de pessoas na Europa, na Austrália, no Japão, na América do Norte, na África, estão vendo aqui a cidade de São Paulo. Patrus, estão me chamando lá, sim. Luiz Ceará, está me chamando. Vamos com você, Ceará. Olha, muito bem, Paulo. Eu estou aqui ao lado do Charles, que é o assessor de imprensa do Ayrton Senna. E o Charles está vivendo hoje, mais do que o trabalho dele, ele está vivendo a emoção de estar lá dentro com a família do Senna, que é uma coisa que deve ter sido uma experiência bastante triste e extremamente emocional para você. Charles é jornalista, é amigo nosso.
Realmente é uma experiência difícil, mas que ela apareceu e eu estou tentando desempenhar o meu melhor papel aqui com os jornalistas, fazendo esse contato da família com os jornalistas. Como é que eles estão, Charles? Olha, eu tive agora há pouco, inclusive foi um momento de emoção meu, porque, é claro, eu pego informações, passo para os jornalistas e resolvi fazer o meu cumprimento ali para o seu Milton, pai do Ayrton Senna. Pai do Ayrton Senna, a dona Neide. E o seu Milton é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande por ser assim, talvez um dos responsáveis por essa educação que o Ayrton teve, por tudo. E então, basicamente, o que eu senti ali quando eu fui falar com o seu Milton, eu fui para confortá-lo, no fim ele acabou me confortando, uma pessoa que, sabe, tá ali naquele momento difícil dele, e no final quem acabou tendo mais emoção ali naquele contato com ele fui eu, e ele realmente tá, sabe assim, suportando tudo. Não sei como ele vai conseguir aguentar isso depois de tudo que tá passando, mas mostrou assim muita firmeza e inclusive falou até da preocupação dele com os jornalistas, das informações, para mim continuar transmitindo o máximo de notícias e continuar fazendo todo esse trabalho com vocês. Muito bem. Além disso, Paulo Lopes, nós temos uma informação. O seu Milton teria dito, ele disse para um amigo nosso, para o Otávio Mesquita, acompanhando também na casa, disse o seguinte: Otávio, o Ayrton e Deus estão me ajudando muito nesse momento. Isso é para você ver o clima que existe de tristeza, de dor e também um clima de repente forte, muito forte para algumas pessoas, de aceitação dessa realidade triste. Só um segundinho, o Javier mostra a entrada das pessoas ali. Paulo, aquelas pessoas entrando ali, elas entram não acreditando no que vão ver. Aí elas acham que o Ayrton não está morto. Aí elas chegam aqui na frente do caixão e elas caem. Elas caem e vem a dura realidade de ver o Ayrton no caixão. É isso que está acontecendo por aqui, Paulo. O povo não para de chegar para ver o seu ídolo. Ok, o que eu queria falar com você é da possibilidade, talvez, de você entrevistar o pai do Ayrton Senna. Não sei se isso seria possível, mas já que você está aí com o chefe da imprensa do Ayrton Senna, talvez ele pudesse trazer o pai do Ayrton para você conversar com ele. Bom, você... Hein? Olha, Paulo, na verdade o que acontece é o seguinte, toda a família do Ayrton Senna está no segundo andar aqui da Assembleia, né? São 3 salas especialmente liberadas para os amigos, para uma parte da família e outra só para os pais. Eles estão separados, entendeu? Não há qualquer chance de a gente fazer esse trabalho, ninguém fez, não há essa chance. Mas por isso a gente trouxe o Charles, e por isso a gente traz pessoas que chegam perto para dizer exatamente do clima que está vivendo essa família com essa perda irreparável. Todo mundo tem filho, sabe o que é perder um filho. E nós perdemos, além de um filho, perdemos um amigo, um homem público maravilhoso, um atleta indescritível. Ok, obrigado, Ceará. Voltamos com você depois. Patrus Ananias, prefeito de Belo Horizonte. Evidentemente, Belo Horizonte, os mineiros, todos estão também chorando a perda do Ayrton Senna. Mesmo as pessoas, o que mais me chamava a atenção no Ayrton Senna é que mesmo as pessoas que não eram aficionadas no automobilismo, gostavam do Ayrton Senna. Iam assistir a corrida mais pelo Ayrton Senna. Não te passa isso uma coisa muito forte, né? Sim, e além do Ayrton Senna em si, da pessoa dele, havia o aspecto do Brasil. Quer dizer, nós estamos vivendo um período no nosso país de derrotas. Derrotas na economia, derrotas com a miséria do nosso povo, derrotas com a falta de perspectiva, de projeto nacional. Nós estamos correndo um sério risco de nos transformarmos num país de derrotados, de fracassados. E o Ayrton Senna era a expressão das possibilidades de vitória, era a expressão das possibilidades de afirmação do nosso povo, da nossa capacidade, da nossa criatividade, da nossa competência, da nossa disciplina. Por isso que nós, em Belo Horizonte, imediatamente decretamos o oficial e a cidade parou, né? Embora o Ayrton não tivesse uma relação direta com a cidade, né? Mas era um consenso, era uma unanimidade nacional, porque ele encarnava as possibilidades desse país, as possibilidades do nosso povo, né? De encontrar um destino e uma vida melhor. Agora, eu gostaria de fazer alguns comentários, Paulo, com relação àquilo que o prefeito Maluf colocou
dentro das atribuições que lhe são próprias, da realização da Fórmula 1 em São Paulo. Se dependesse de mim, eu cancelava todas as corridas de Fórmula 1. Eu fiquei abismado com esse negócio, abismado. Vem na sexta-feira o acidente com o Barrichello. Vem no sábado, morre o piloto austríaco. Morre. No dia seguinte vai ter a corrida. Primeiro você tem sérias dúvidas sobre a qualidade da pista. Sérias dúvidas. Um acidente grave e uma morte. Além do problema da pista, morreu alguém. Isso afeta os colegas de trabalho deles, são seres humanos. Uma pessoa morreu. Vai ter a corrida como se nada tivesse acontecido. Vai ter a corrida. O próprio Ayrton Senna expressou a sua angústia, o seu sofrimento. Seu pressentimento vai para a corrida, minha cabeça pirou. Aí minha cabeça pirou. Vai para a corrida, tem um acidente com Ayrton Senna e continua a corrida. Mas aí a vida humana não vale mais nada. Aí é o reinado brutal do lucro, do dinheiro, do mercantilismo. Inclusive com essa suspeita agora de que os corpos, de que as pessoas foram retiradas mortas, mas para ser anunciadas em outro lugar. Me disseram hoje, a regra é a seguinte: vai morrer em outro lugar. Piloto não morre na pista. Isso é muito bom. Bom, eu vou fazer um rápido intervalo e nós voltamos com mais comentários sobre Ayrton Senna, sobre esse momento trágico e triste que está vivendo o povo brasileiro. Um minuto só. Bem, nós estamos de volta então com o Debate na TV, ao vivo para todo o Brasil. E falando com o companheiro Luiz Ceará, que está lá na Assembleia, todo momento nós estamos chamando e mostrando imagens também lá da Assembleia, onde está sendo velado o corpo do Ayrton Senna. A visitação continua enorme. Milhares de pessoas já passaram por lá e durante toda a madrugada, durante toda a tarde, à noite, até amanhã, quando o sepultamento deve ser realizado, o que, Luiz Roberto? A programação inicial era de 8 horas, mas a informação que nós tínhamos era de que o cortejo não seria terrestre, seria aéreo, de helicóptero. Para evitar tumulto, para evitar de repente até um desastre no acompanhamento, entende? Sim. Eu não sei se o Ceará pode até confirmar essa informação não, mas é bom ficar atento porque a informação inicial do Celso Lemos é de que o trajeto amanhã para o cemitério do Morumbi seria por helicóptero. Algumas pessoas andaram falando que poderia ter havido erro humano. O Ayrton Senna não pisou no acelerador, não pisou, etc e tal. O que você acha que aconteceu ali para que esse carro fosse direto bater contra o muro? Eu disse na Rádio Globo, Paulo, no momento, e de que na minha interpretação técnica, que é limitada, porque eu não sou engenheiro, eu sou jornalista, de que havia acontecido algum problema na suspensão traseira ou naquele bump que tem na pista, aquela ondulação, um pneu poderia ter furado, porque aconteceram acidentes antes e muita coisa ficou jogada na pista. O acidente do Piquet foi com... O Piquet foi com furo de pneu, muito bem lembrado pelo Luiz Alfredo. E eu fiquei nessa dúvida, mas hoje a informação que chega pelas agências internacionais agora é que a CNN teria feito um enquadramento computadorizado da imagem do acidente e soltam duas peças da suspensão traseira esquerda e ainda tem uma saída de óleo dali. Essa suspensão do Adrian Newey, que é revolucionária porque ela não é ativa, mas ela mexe, ela tem uma carenagem que é uma maquiagem, isso pode ter sido fatal para o Ayrton Senna. E é impressionante, porque o carro realmente, como disse o Schumacher na entrevista, o carro, ele parece que gruda atrás no chão, ergue a sua dianteira e vai frontalmente de encontro ao muro. Luiz Alfredo, você está aí terrivelmente angustiado para falar um negócio que deveriam ter suspendido a corrida e a história seria outra se não tivéssemos aí. O que você acha? Não, essa minha posição não é fruto da dor, da morte, da perda do nosso Senna, não. É porque foi um absurdo o que aconteceu. O Ratzenberger, Roland Ratzenberger, piloto austríaco, a imagem é clara, ele morreu na pista. A autópsia diz isso. A autópsia garante isso. Ele morreu na pista. Ele morreu na pista. O que tinha que ser feito? Parar tudo. Aliás, os únicos que pararam, as únicas equipes que pararam por pressão dos pilotos foram a Williams, de Senna, e a Benetton de Schumacher. Deixa eu fazer mais um rápido chamada Luiz Ceará, direto lá da Assembleia. Vamos lá, Ceará, é com você. Porque a respeito do que vocês estão dizendo, a FIA hoje, ela divulgou a seguinte informação, que o Ayrton Senna perdeu o controle na curva a 310 km por hora. Isso é uma informação oficial da FIA. Nada. Ele perdeu o controle, ou seja, ele foi culpado, em função segundo a FIA, pelo ocorrido. Perdeu o controle na curva Tamboril a 310 por hora.
o Katzenberger teria perdido o total efeito do solo a 220 km por hora. E ela decidiu mais uma coisa, sobre a diminuição da velocidade na próxima temporada, nas próximas corridas, a entrada e saída da reta dos boxes. Não sei como é que pode ser feito, mas essas são informações oficiais da FIA, que tem a ver muito com o que vocês estão dizendo nesse momento. Não, tá errado isso aí, né? Essa história de perder o controle do carro, mas ele perdeu por algum motivo. É evidente que ele perdeu o controle do carro, senão ele teria feito a curva. Isso aí é absolutamente subjetivo, surreal. Isso é surreal, Paulo Lopes. Não podemos aceitar isso. Mas claro. A gente não fala calma. Isso é óbvio. Claro. Agora, tinha que tinha que parar na hora, tinha que acabar. O Senna parou de treinar, o Schumacher parou de treinar, tinha que ser suspenso o treino e não ter havido o grande prêmio. E o Piquet que disse que piloto não morre na pista? Mas ele disse isso porque... Mas ele disse isso porque a Fórmula 1 não permite que o piloto... Não permite, exatamente. Isso é outro absurdo. É isso que o Piquet quer dizer. O piloto pode estar morto ali na pista. Eles divulgam no hospital. Divulgam no hospital. E a Fórmula 1 na Itália não seria realizada porque a justiça italiana, na legislação italiana, se há um acontecimento, um homicídio, esse me parece um homicídio involuntário, não sei se é assim a colocação jurídica, ela teria interditado a pista para averiguação, não teria corrida mais. Agora, o que mais me entristece, eu estou querendo falar sobre isso, mas o Paulinho está me informando que tem comercial agora. O que eu queria, mais me entristece isso tudo, eles são rigorosos com o Brasil. Nós temos uma das melhores pistas do mundo e eles são rigorosíssimos com o Brasil. Por que não são rigorosos lá com eles? Primeiro mundo, lá tudo é primeiro mundo. Mas a gente volta daqui um minuto, um rápido comercial e ao vivo nós voltamos com debate sobre Ayrton Senna, a tragédia nacional. Bem, nós estamos de volta então com o debate da TV ao vivo para todo o Brasil. Ayrton Senna é o assunto de hoje. Eu queria registrar aqui a civilidade do povo de São Paulo. A chegada do corpo do Ayrton Senna, as pessoas nas marginais, uma comoção, uma coisa fantástica, mas o povo numa educação, num procedimento extraordinário. A civilidade desse povo é o registro que nós fazemos aqui, né, Luiz? Não houve uma buzinada. Nada. O trânsito parado na marginal, as pessoas tristes, mas ninguém tocou a mão na buzina, Paulo. Um show de civilidade do povo de São Paulo. Ô, Paulo Maluf, deixa eu dar uma ideia aqui pro Paulo Maluf, prefeito de São Paulo, amigo do Ayrton Senna. Eu estou sentindo que o senhor está hoje tão triste, está falando pouco, está falando baixo e tal. Mas deixa eu dar uma sugestão. Por que não dá à Avenida Interlagos o nome de Ayrton Senna? Uma homenagem para que todo mundo, quando fosse para o autódromo, fosse na Avenida Ayrton Senna. Por que não, doutor Paulo? Olha, nós temos esta sugestão sua que é muito boa. A sugestão que eu também quero dizer para você de o cartódromo, onde ele começou, dá o nome de Ayrton Senna. Uma terceira sugestão seria, como o autódromo de Interlagos já tem um nome de um ídolo brasileiro, o Patti, Zé Carlos de Patti, então dá o nome do parque, que seja o autódromo, mais o cartódromo e mais o que vier a ser mais feito no futuro, de Parque Esportivo Ayrton Senna. E a quarta hipótese, que é uma hipótese também que eu vejo com muita simpatia, duas das maiores obras viárias que nós vamos inaugurar, uma agora em agosto e uma em novembro, são 2 túneis na Avenida Juscelino Kubitschek, que passam por baixo da Santo Amaro em direção ao Ibirapuera. Esses 2 túneis também poderão se chamar Ayrton Senna. E olha, fora do calor hoje da discussão, mas nós vamos prestar a maior homenagem a esse grande brasileiro. Dom, deixa eu chamar o Luiz Ceará novamente da Assembleia. Vamos lá com o velório do Ayrton Senna. Vamos lá com você, Luiz. Bom, Paulo Lopes, com relação à informação que vocês têm aí de que provavelmente o corpo fosse de helicóptero, o que nós temos aqui é o seguinte: a família do Ayrton Senna, a mãe, o pai, não seria difícil para eles amanhã, né, já com um dia a mais de sofrimento e no comboio, né? Então eles iriam de helicóptero, o corpo iria
seria uma despedida, então, para a cidade de São Paulo, para o Brasil, o corpo iria no carro de bombeiro e a família iria de helicóptero. Eu gostaria de dizer também que daqui a poucos momentos o presidente Itamar Franco já confirmou, ele chega em São Paulo às 7 horas e 5 minutos, 7 horas e 45 minutos está marcado uma visita. Eu queria que você ficasse, Paulo Lopes e todos os amigos do Brasil, com essa imagem, que é uma imagem triste, mas é a imagem que hoje o Brasil tem de mais forte. E gostaria de dizer também que nós vamos mostrar no Aqui Agora, daqui a poucos momentos, vocês fiquem ligados, o Aqui Agora vai mostrar tudo com respeito a essa data triste para nós, que é o dia anterior ao enterro do Ayrton Senna. Aqui Agora vai mostrar tudo e eu estarei aqui com o João Leite Neto. Paulo Lopes. Ok. A revolta das pessoas que trabalham com a Fórmula 1, como é o seu caso, Luiz Alfredo, é que aqui eles são rigorosos, né? Os fiscais são rigorosíssimos aqui com a pista brasileira, com o autódromo do Brasil, né? E lá não sei porquê, né? Bom, Imola é um autódromo antigo, né? Eles são acomodados, eles se acham, às vezes, né, detentores da verdade. Precisa haver quer dizer, um acidente do Rubinho não foi suficiente para preocupar ninguém. Olha, quando eu vi o acidente do Rubinho, eu tive um treco. Foi um milagre. Foi um milagre. E ele machucou aqui porque o microfone do capacete com o qual ele se comunica com o boxe aqui machucou. Como disse o Mário, nosso amigo Mário no JB, o aviso suave do Rubinho, a morte do Ratzenberger, quer dizer, perdeu o aerofólio, aquilo vira um avião, né? Bateu, o Chico morreu, ali tinha que ter parado. Quer dizer, o que precisaria acontecer só se o Bernie sofresse um colapso cardíaco? Que noção de valor econômico é essa? Nós perdemos o Senna. Quem é que vai pagar por isso? O Paulo Maluf, são rigorosos mesmo, objetivamente, que eu estou em cima da hora, doutor Paulo. O senhor que é prefeito de São Paulo, eles são muito rigorosos aqui com o autódromo, vê tudo,